meu nome é Zane Cajueiro, eu sou procuradora da República e vamos falar um pouco com vocês agora de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental também é um instrumento da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, né? Como já dissemos, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente também tem uma preocupação com a preservação ambiental, olhando que tipo de pressão pode sofrer o meio ambiente, que tipo de instrumento, que tipo de mecanismo pode ser utilizado, principalmente pelos entes estatais, para evitar o dano ambiental, para mitigar esse dano ambiental, para compensar esse dano ambiental e para recuperar, se for o caso, esse dano ambiental. Então, no artigo 9º, inciso 4, temos o zoneamento ecológico econômico também, que já foi mencionado, né? Temos outros instrumentos bastante importantes e vamos entrar então com uma visão micro, uma visão pontual. Se falarmos de um instrumento macro, para falar sobre o geral, e também falamos um pouco sobre criação de unidades de conservação, com a ideia de mosaico de unidade de conservação, com a ideia de referência de que cada unidade de conservação tem de diferente em relação à outra. Agora vamos tratar de, pontualmente, empreendimentos que podem causar impacto ao meio ambiente. Então vamos lá. Vamos definir o que é o licenciamento ambiental, está lá no nosso artigo 9º, inciso 4, vamos comigo lá no slide, né? Também temos uma definição no artigo 1º, inciso 1, da Resolução 237 de 97 do CONAMA. Essa da Resolução 237 de 97 do CONAMA fala o seguinte, a resolução é importantíssima, leiam tanto a 01 CONAMA quanto a 237 CONAMA. A 01 que fala da multidisciplinaridade dos estudos de impacto ambiental, porque quando você tem um empreendimento, vocês têm vários tipos de impacto, na biota, na cultura, na arqueologia, na espeleologia, então você tem que ter, no meio ambiente social, você tem que ter uma visão multidisciplinar para análise desses estudos de impacto ambiental. Então você tem a resolução 01 e tem a resolução 237 CONAMA, que no anexo dessa 237 CONAMA traz um rol de empreendimentos sobre os quais recai o licenciamento ambiental, ou seja, a necessidade de que seja estudado o impacto ambiental. Então vamos lá, licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Voltando aqui, presta atenção nessa definição de licenciamento ambiental que traz a 237 CONAMA. Nós vamos recortar essa definição de licenciamento ambiental e mais para o final vamos repisar esses elementos dessa definição de licenciamento ambiental. Então, tal qual o 225 da Constituição da República, que é pedra basilar para nós fazermos o recorte do que nos interessa em meio ambiente, tal qual o 216 da Constituição da República, que é pedra basilar para definirmos os recortes da questão do patrimônio cultural, esse artigo também nos traz uma definição bastante interessante do que é o licenciamento ambiental. Bom, vamos manter aqui nele por enquanto o seguinte, procedimento administrativo. Então, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo. De forma geral, ele é um procedimento administrativo trifásico. A gente vai voltar nisso em alguns pontos, mas já vou falando aqui ab início com vocês. É um procedimento administrativo trifásico. Ele tem 3 fases, sendo a primeira a licença prévia, isso de forma geral. Na prática, a gente observa que às vezes uma licença se mistura com a outra, mas nós estamos diante de uma possível prova, um possível concurso, então vamos estudar como a doutrina o define. É o licença